Hello, how are you? Oh yeah, we are back. Sim, nós estamos de volta. Como vai você? Estamos agora para tratarmos do volume 4 da semana 4 da disciplina de inglês. Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Siga-nos nas redes sociais. Venha com a gente. Ok, então vamos lá, gente. Nós agora estamos, na última semana desse módulo nosso e nós tratamos de diversos assuntos, sobre a felicidade, o que pode trazer a infelicidade, o que pode trazer a felicidade. Tratamos sobre alguns gráficos, sobre a importância de se sentir feliz e alegre para um adolescente, o que faz ele se sentir alegre, Isso tudo, gente, é por causa que estamos em setembro, Setembro, nessa última semaninha nossa aqui, é o Setembro Amarelo, onde nós tratamos um pouco dessa proteção à vida, É uma campanha mundial, não só aqui no Brasil. A importância, às vezes, da globalização, Isso você pode colocar, por exemplo, vamos supor que cai na sua redação falando sobre alguma coisa relacionada à globalização. Às vezes a gente só pega algumas coisas negativas, uma coisa positiva, Estarmos todos conectados em prol da vida. E aqui, gente, ele traz pra gente aqui um texto, sobre o quê? Sobre dados sobre o suicídio. E aí eu coloquei aqui pra você já a tradução, é uma tradução livre, que fala que segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por causa dessa causa, Perdem a vida por causa do suicídio a cada ano, ou seja, uma pessoa a cada 40 segundos. É um dado, gente, alarmante, por isso que eu coloquei aqui uma coisa que me faz refletir, sabe? Bastante, E ele continua, o suicídio é um fenômeno global e ocorre ao longo da vida. Intervenções eficazes e baseadas em evidências podem ser implementadas em níveis populacionais, subpopulacionais e individuais para prevenir o suicídio e as tentativas de suicídio. Há indicações de que, para cada adulto que morreu por suicídio, podem ter havido mais de 20 outras tentativas de suicídio. É um assunto que nós precisamos conversar, Para assim nós podemos tomar algumas atitudes enquanto sociedade e às vezes a gente também pode fazer alguma coisa por alguma pessoa especial, não é mesmo? Aqui, já coloquei para você o Enem. O Enem adora, gente, um gráfico, uma tabela. E você precisa saber interpretar os dados que vão aparecer. Ai, professora, isso no inglês, não apenas no inglês. Gente, vai aparecer muito em química, biologia, em todas as outras matérias vão aparecer figuras que vão ter aquela linguagem verbal e não verbal que eu adoro falar com vocês, não é mesmo? Então, por favor, pay attention. E aqui ele vai falar sobre as 3 principais causas de morte. Perceba que nós precisamos aprender a ver quando for em relação a ambos os sexos, female and male, female, sexo feminino, e male, o masculino, tá bom? E aqui ele pega e pergunta para você assim, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quantas pessoas morrem por suicídio por ano? Ela falou lá no iniciozinho do texto que a gente leu, Cerca de 800 mil pessoas. Gente, é um número bem assim, que chama a nossa atenção, Deixa a gente um pouco assim chocado. De quanto em quanto tempo morre uma pessoa por esse motivo? O nosso texto também falou sobre isso. Uma pessoa a cada 40 segundos. E ele pega e coloca uma oração aqui para nós na letra C. Explique a oração. There are indications that for each adult who died by suicide, there may have been more than 20 others attempting suicide. Lembra que lá no texto eu coloquei a tradução para você? É importante, nesse caso aqui eu traduzi tudo antes, porque ele perguntou pra gente, fez várias perguntas sobre o texto todo. E aí, através das análises dos dados que foram dados para nós, há indicações de que para cada adulto, que ceifou a sua própria vida, podem ter havido outras 20 tentativas. Foi bem explícito no texto. E aí você percebeu aqui, que tanto lá no primeiro texto quanto aqui nessa frase, apareceu essa palavrinha e a teacher foi lá e colocou em orange, em laranja.
Gente, mais uma vez, do que nós estamos falando? Modal verbs, os verbos modais. Professor, e você já me falou que tem vários. Sim, tem o can, might, could, should, ought to, may, must, shall. Professora, temos outros? Não tantos outros, mas temos mais. São bastantes e eles aparecem muito, gente, nos textos. Não vai ter uma questão, preencha com o correto verbo modal, com o verbo modal correto. Não. Mas ele pode perguntar para você o que é aquela frase que possui o verbo modal, qual que é a ideia, o que ela indica. E aí você vai colocar habilidade, dever, formalidade. Nossa, professora, vai ser isso tudo? Olha, tem verbos modais que possuem que transmitem mais de uma ideia, dependendo do contexto da frase. Então, a gente tem que saber qual dessas ideias se aplicam na frase em questão. No texto aqui, ou seja, é uma probabilidade, né? É possível que... Então, mas o may, por exemplo, também pode ser para permissão, né? May I come in? Posso entrar? Né? Você está pedindo permissão para você entrar. Então, depende um pouco desse contexto que você vai precisar trabalhar na sua questão, tá bom? Agora, gente, vamos lá. O que nós temos aqui? Qual que é a principal causa de morte entre a população? Ele não falou nada de male, female, ele só colocou a faixa etária de 15 a 19 anos, que é sobre isso que trata, né, o nosso texto e o nosso gráfico. Então, aqui tá falando aqui, ó, both. Então, aqui são o quê? Ambos. Lá, gente, se a gente for ver aqui no nosso querido gráfico, aqui, ó, separei aqui, já até coloquei aqui de cima, você pode fazer isso na prova, coisas que podem te auxiliar, não é mesmo? Em relação a ambos os sexos, feminino, masculino. Aqui, ó. O que tá lá em cima no topo? Aí, por isso que eu coloquei aqui, road injury, que são aqueles acidentes rodoviários, né? Ele vai ser a principal causa de morte nessa faixa etária. Em que posição está o suicídio em relação às principais causas de morte entre a população de 15 a 19 anos? Aí, se a gente volta aqui, ó, a causa aqui, ó, do suicídio, ele tá aqui, ó, aqui tá em primeiro lugar, né? Aqui nós temos segundo, está em terceiro, né? Estou analisando isso tudo, ó, através do gráfico e na parte que ele está me mostrando que é para eu poder analisar. Isso é muito importante, né? De acordo com o gráfico, quais as principais diferenças nas causas de morte entre os homens e mulheres? Vocês veem que nós temos ali em primeiro lugar para as mulheres uma coisa que é diferente em relação aos homens, né? Que aqui são aquelas um pouco condições relacionadas, né, à maternidade feminina. Isso não vai aparecer aqui em relação aos homens. Suicídio aparece em ambos, acidentes rodoviários em ambos. E aí eu fui até pesquisar um pouquinho sobre essas condições, né, maternal conditions. Gente, e aí falam que abrange eventos, né, situações que podem ocorrer com a mulher desde a concepção até 42 dias após o parto. São questões, você pode ver, extremamente graves, tanto é que estão, né, como a principal causa feminina. Em relação aos homens, já não vai ser essas questões relacionadas à maternidade, mas sim o quê? A principal causa entre os homens são os acidentes rodoviários. Você até pode ser mais explícito e falar qual que é o primeiro, o segundo, terceira causa, né? Indiferente ao female e o male, você pode criar a sua resposta colocando o quê? Bastante conteúdo. Isso é muito importante. Lembre-se, aqui é apenas uma proposta. Você pode colocar aí o seu olhar, aquele seu toque todo especial, ok? Meus queridos, olha só. Agora ele colocou a gente para aqui, ó, um roadmap, um mapa mundi, né? E ele fala, vamos conhecer os dados mais detalhados no mundo. E aí, ó, aqui ele já vai colocar para você aqui as taxas de suicídio, né, padronizadas por idades. E aqui, ó, a gente tá usando muito essa palavrinha aqui nessa semana. Male, em relação às mulheres. Vamos ter também um outro gráfico depois em relação ao quê? Ao male, que vai ser o quê? Os homens. Male and female. Feminino e masculino. E aqui, gente, ele vai colocar aqui, ó, a taxa, né, de suicídio. Ele vai colocar o que também diferenciando o que pelas colors, pelas cores. Isso é muito importante para nós analisarmos. E aí ele pega e fala assim para você, pelo título, quais são as informações? Já falei para você lá, é um mapa que traz informações sobre a taxa global de suicídio,
né? E nesse caso aqui, qual que é o público? Eu coloquei para as mulheres. E ele pergunta na letra B, qual o público que fala? Eu coloquei o feminino, tá? Então são duas coisas assim que estavam bem claras, né, no gráfico. E ele pergunta para você quem que é o responsável pelo fornecimento dessas informações e se pode dizer que é uma instituição que tem autoridade para poder falar do assunto e pede para você justificar essa resposta. Gente, lá ó, ele coloca a fonte para você, World Health Organization. Então, né, a Organização Mundial de Saúde. Gente, ela simplesmente é o órgão responsável pela criação dos padrões mais importantes na saúde. Gente, se ela é responsável por isso, eu posso dizer que ela tem autoridade, né, para poder falar sobre esse assunto. O que a legenda nos ajuda a compreender em relação ao mapa? Professora, eu lembro que teve uma pergunta. Sim, só que foi em relação ao outro mapa. Perceba agora, olha, que as cores de maior incidência, onde as taxas são maiores, elas aumentaram, né? Temos mais desse bordô aqui no quadro, né? E no mapa. E aqui agora, gente, é em relação a males, em relação, né, o gênero masculino. Vamos lá. O que a legenda nos ajuda a compreender em relação a esse mapa? A legenda ela vai trazer o que? Informações sobre essa taxa de suicídio, só que o que? Globalizada, né? E ela vai dividir isso tudo aqui para nós, aqui, ó, entre cores, né? Para poder facilitar a nossa interpretação. Qual que é o público aqui, gente, agora? Se agora, nesse outro mapa aqui, são os males, são o quê? É o público masculino. Esse é em relação a eles. Perceba que eles colocaram dois mapas. Perceba aqui, gente, aqui, ó. Nós precisamos perceber essas diferenças gritantes que nós temos entre eles, né? E aqui pergunta assim para nós, compare os dois mapas e verifique se o gênero é um fator determinante. Aí, gente, eu fui fazer uma pesquisa, né? E aí, qual foi a conclusão que eu vi? Peguei em relação aqui, ó, ao nosso governo, né? O que o Brasil, né, oficialmente fala sobre essa questão, sobre o suicídio. E fala assim, exposição ao agrotóxico, perda de emprego, crises políticas e econômicas, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, agressões psicológicas e ou físicas, sofrimento no trabalho, diminuição ou ausência de autocuidado, conflitos familiares. Gente, ele coloca vários fatores que podem vulnerabilizar uma pessoa. E ele fala assim, ainda que não possam ser considerados como determinantes para o suicídio, mas eles deixam a pessoa mais vulnerável. Então a minha resposta foi não. Não, eu não colocaria como fator determinante e eu coloquei a minha justificativa, porque haveria uma série de fatores que hão de ser analisados em conjunto, tá bom? Mas entenda, essa foi a minha interpretação da questão. Você pode interpretar de uma maneira diferente, tá bom? Aqui no caso é uma resposta, na minha concepção, que tem um toquezinho aí um pouco pessoal, tá bom? Eu acho que são vários fatores que podem determinar. Eu acho que todos eles em conjunto, tá bom? E aí, olha só, coloquei aqui só mais uma informação mesmo, o que a gente pode entender aqui do gráfico, que a taxa global de suicídio padronizada por idade foi maior entre homens, olha só. Perceba que, ó, temos mais vermelhos, né, mais bordôs aqui desse lado de cá do que entre as mulheres, né? Então, por isso que eu posso dizer que entre homens a incidência, no caso aqui, foi maior. E aí, gente, só pra gente poder terminar aqui, a pergunta G, né, ela pega e fala em que situação o Brasil se encontra. Então, nós temos aqui females, desculpa, e aqui, ó, males. Eu tenho que analisar esses dois e eu preciso colocar isso na minha resposta. Perceba, quanto mais clarinha aqui a foto, né, esse tom, nem é rosa, né, gente? Esse tom bege, para mim é mais bege, né? Esse begezinho aqui, ó, quanto mais bege, menor a incidência, né? E quanto mais bordô, maior a incidência. E você consegue perceber aqui no Brasil, ó, que em relação às mulheres, nós estamos aqui no primeiro patamar, né? E em relação aos homens, nós já estamos na segunda cor. Então, isso me mostra que no Brasil a taxa de suicídio foi maior, né? Entre os homens do que entre as mulheres. E aí, gente, ele termina com um texto em português e um ditado chinês, né? Um provérbio chinês do outro lado, bem interessantes. São assuntos, às vezes, não tão
fáceis de ser lidados, né? Mas isso que nós precisamos tratar, né, enquanto sociedade. E ele pega e fala que falar sobre suicídio não é um encorajamento para o ato. Pelo contrário, quanto mais pessoas conhecerem os números alarmantes relacionados a ele, mais poderão auxiliar quem está precisando, né? Quer por conversas, encaminhamento para instituições que podem ajudar, ou então reivindicando programas de estratégias de prevenção multissetoriais dos governos e de níveis não governamentais. Se você estiver precisando, não deixe de pedir ajuda. Conversa com alguém, procura, se possível, um atendimento profissional. Isso é muito importante. E aqui do outro lado, né, ele colocou para nós um ditado, um provérbio chinês, né? If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help someone else. E aí ele pega e fala, se você deseja a felicidade por uma hora, tira uma sonequinha. Se você deseja a felicidade por um dia, vá pescar. Se você deseja a felicidade por um ano, é de uma fortuna. Mas se você deseja uma felicidade para o resto da sua vida, ajude uma outra pessoa, né? E aí a última atividade, ela é bem interessante. Ela pega e fala para nós, faça uma relação de suas respostas para as primeiras perguntas deste material com o provérbio chinês. Então você tem que lembrar o que você colocou lá, o que te traz felicidade, né? Eu lembro que o meu estava relacionado a estar próximo do mar. São coisas que realmente me deixam assim em paz, me traz muita felicidade. E eu lembro que eu falei para você que a felicidade reside nas pequenas coisas, né? Se a gente for esperar uma grande coisa acontecer que vai mudar a nossa vida, nem sempre vai ser uma coisa enorme, mas se a gente tiver essa sensibilidade diária, a gente vai conseguir, né, ter uma maior felicidade. Aí eu coloquei que aqui nesse módulo, de forma geral, a gente falou sobre happiness, né, felicidade. Falamos ainda da importância dela para vocês, para os adolescentes, analisamos alguns gráficos de satisfação e a gente começou analisando aquilo que traz para nós, né, felicidade. Eu já falei aqui sobre isso agora. E eu peguei e falei aqui que nós podemos perceber que determinadas atitudes nossas podem trazer uma sensação de alegria, uma satisfação, mas às vezes, gente, são um pouco efêmeras, né? São extremamente passageiras. É uma coisa muito momentânea. E o segredo, para mim, no caso, você vai colocar para você, tá nessa valorização das pequenas coisas. E, gente, relacionamento com o próximo, com a sua natureza, né? Aquela natureza que está ao seu redor, aquilo que te traz paz. E eu acho que agora, né, nesse Yellow September, September Yellow, setembro amarelo, né? Eu acho que é legal a gente repensar um pouco, né, aquilo que nos traz felicidade. Então escreve no seu caderninho, pensa de novo. Happiness is, a felicidade é. Tá na hora da gente pensar, né? E quem sabe assim a gente possa, né, aproveitar mais dessa vida, né, desse grande presente que nós temos. Gente, por hoje é só. Acabamos todo esse módulo, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê de novo, você já sabe, né? Next week. Bye, bye!